Paz e bem, minha irmã, meu irmão do Brasil, em meio a tudo que está acontecendo aqui no Senado, que você está vendo essa CPI consumindo as energias, eu queria falar um assunto muito importante que a gente não pode deixar passar despercebido. E para falar do que eu vou comentar com você aqui, é preciso dar o exemplo, né? Porque fica muito fácil você falar, apontar e não fazer exatamente aquilo que você diz. Desde que eu cheguei aqui no Senado Federal, eu abri mão de todas essas mordomias, dessas benesses que um parlamentar tem direito. Nos tempos de hoje é algo absurdo. Você ter direito a um apartamento funcional que fica totalmente dedicado a um parlamentar que passa geralmente 3 dias em Brasília, plano de saúde vitalício, carro com motorista, a questão também de aposentadorias especiais, né? Tudo isso eu abri mão e faço mais. Reduzo a quantidade de funcionários que a gente tem dentro do gabinete, porque é suficiente, dá para trabalhar com eficiência, com cerca de 1/3 da equipe do gabinete. E a gente faz isso, eu tenho um projeto de lei, inclusive, que dê entrada, para que essa verba economizada seja de alguma forma destinada a entidades, destinada à saúde do estado do Ceará, porque eu estou aqui para representar o nosso estado, representar o nosso povo. Mas enquanto isso não acontece, já são 4 milhões de reais economizados só durante o mandato, fica o exemplo, né? E a gente está numa discussão hoje, inclusive, porque existe 25 mil, eu vou repetir, 25 mil servidores públicos que ganham os chamados super salários, né? Eles recebem acima do teto, que é R$39 mil por mês. Já é um valor muito bom. Tem gente que ganha até R$200 mil, funcionários públicos. Por isso, nosso estado é um estado injusto, inchado, né? Ineficiente. Por isso que a gente precisa fazer a nossa parte. Sabe quanto é que isso representa? Por ano aos cofres públicos, 2,6 bilhões. Só esses super salários aí de 25 mil servidores acima desse teto. Então, está tendo um movimento muito interessante da sociedade civil organizada, que é uma petição pública pelo fim dos super salários. Vai lá e assina. É importante. Se tem uma coisa eu aprendi aqui no Senado, nesses 2 anos e 4 meses, é o seguinte: o político respeita aquelas pessoas que organizadamente, pacificamente se manifestam, seja nas redes sociais, seja nas ruas. Então isso é importante, sempre essa possibilidade de se manifestar o que você acredita. Então, o site para você entrar em contato pelo fim dos super salários, uma petição pública, uma iniciativa popular, é brasilsemprivilegios.com.br, www.brasilsemprivilegios.com.br. A gente tem no nosso país essas desigualdades gigantes, né? E tem uma casta que está acima das demais, com privilégios, com benesses, mordomias, regalias, e tudo isso a gente precisa acabar. Você vê outros países no mundo como a coisa já evoluiu, né? Por exemplo, ministros de Estado na Europa indo de metrô, né? Com poucos assessores, compartilhando assessores. Então é muito importante que a gente possa dar o exemplo também no Brasil, e o exemplo começa dentro de casa. Tem que cortar na própria carne. E a gente tem feito isso desde o início dos nossos trabalhos. Eu abri mão, mandei carta para a diretoria-geral do Senado, para o presidente do Senado, antes de assumir, abrindo mão de todos esses privilégios que um senador tem direito. Um grande abraço, que Deus abençoe a você e sua família, muita paz.